Senhor, por este momento. E queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa alma. Por tudo aquilo que o Senhor vai trazer nesse momento da palavra. Nessa pregação, Senhor, nós estamos desejosos. Eu quero, bata no peito, diga: eu quero escutar a tua palavra. Eu quero direções para a minha vida. Eu quero conversão para a minha alma. Eu quero a intimidade contigo, Jesus. E eu sei que esse momento vai ser um momento a sós, entre eu e você, Jesus. Muito obrigada, Senhor. E tudo isso nós pedimos pela intercessão daquela que primeiro recebeu o Espírito Santo, que soube cantar uma nova canção magnífica, porque foi ousada e pediu: possua-me então, Espírito Santo, para que a obra de Deus se complete. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você pode se assentando e cantando. Enviai, Teu Santo Espírito, Senhor. Da terra, enviai, Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Anderson, seja bem-vindo. Deus te abençoe e ótima pregação, seja ungido por Deus. Deus abençoe. Amém, obrigado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Quero saudá-los, vocês que estão aqui na Casa da Mãe de Deus, na Canção Nova, Território Eucarístico. Sejam bem-vindos, não somente aqui, mas também dentro do meu coração. Quero saudar a todos os telespectadores do Brasil e do mundo que assistem pela televisão neste momento, pela internet. Deus vos cumule de graça. Como ela me apresentou, me chamo Anderson, tenho 27 anos, sou de São Paulo. Sou membro fundador de uma equipe missionária chamada Regina Apostolorum, que significa Rainha dos Apóstolos. Faço parte de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, chamada Sagrada Família, no bairro do Mandaqui, em São Paulo também. E pela graça do Senhor, estou sobre o amor e os cuidados do meu diretor espiritual, Padre Mateus Maria da Divina Misericórdia, prior do Mosteiro Menino Jesus, a quem com muito júbilo e com muita alegria ofereço esta pregação da manhã a ele. Padre Mateus Maria, da onde o senhor está agora, sei que está me vendo, que já me ligou, queria que a câmera me focasse, envio esta pregação ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 22 e versículo 34. Esqueci de falar também que estou presente aqui com minha mãe, com a Luísa, com o Rafael, com a Cacilda, que são membros e amigos da nossa missão também. Mateus, capítulo 22, versículo 34. Quem achou, diga um amém bem bonito. Gente, vamos nos levantar para ler o Evangelho com reverência, com respeito, a palavra do Senhor. Posso ler com vocês? E diz assim o texto: sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se. E um deles, doutor da lei, fez esta pergunta para pô-lo à prova: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Estas são para nós, católicos, filhos da Santa Amada Igreja, palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir o Evangelho, igreja, por favor. Pode sentar-se, por favor. Diante desse questionamento que os fariseus fizeram ao Senhor, o Senhor com verdade responde a eles: qual é o maior mandamento? Que amar a Deus de todo o coração. E Deus não é insensato e nunca pediria a nós algo que nós não conseguiríamos realizar, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13 que Deus é fiel. E também Tiago 1:22, o apóstolo diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Isso significa, aquilo que o Senhor pede para nós, dá para cumprir. Por mais que seja difícil, mas a graça do Senhor vem sobre nós. E Santo Tomás de Aquino nos ensina, católicos, para que nos é dado a graça de Deus? E ele nos ensina: para fazer o bem e evitar o mal. O maior bem que nós poderemos fazer nessa terra é obedecer essa palavra, amar o Senhor desta maneira. E eu vou mostrar na Bíblia Sagrada e na história da igreja exemplos de homens que amaram o Senhor de maneira profunda e bela. Quero começar por Paulo de Tarso, que começa dizendo na Bíblia assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Católicos, aí está toda a chave que nós precisamos entender. O que é necessário para que o homem ame a Deus dessa maneira do que o Senhor pediu? É o que Paulo diz, que me amou e se entregou por mim, igreja. Esse entendimento claro, evidente, belo, de que mostrou claramente a liturgia católica ontem, de que de João 3,16, com efeito Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E que a morte redentora de Jesus na cruz, claro que foi por todos os homens, mas a graça do entendimento que Paulo teve, que me amou e se entregou por mim. Quando nós temos esta percepção, não dá para não amar muito a Deus. Senhor, a sua morte na cruz foi por mim, a sua agonia foi por mim. Você imagina Jesus indo para o Horto das Oliveiras, sangrando, já começando a sentir as dores do peso do pecado da humanidade. Ele ora ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não foi covarde. São Beda nos explica que ele fez esta oração para mostrar que ele sofria em toda a totalidade da sua humanidade, porque viriam heresias futuras dizendo: claro, sofrer num corpo de super-homem, quem que não conseguiria? Mas Jesus mostrou que a sua humanidade estava exposta à dor, ao sofrimento. E quando ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, a dor, claro, a dor martiriza, nós precisamos de força. Ele estava sendo rejeitado sozinho, mas o que deu força para Jesus continuar, porque como Deus, ele via a paixão, o que ele iria passar. Mas depois da paixão ele viu você. Ele falou: eu preciso resgatar esse povo. Eu preciso retirá-los do inferno e levá-los à glória eterna. Eu preciso abrir as portas do paraíso que foi fechada pelo pecado. E maravilhosamente o Senhor vai ao Calvário, dá a sua vida por nós, e tem revelado a corações de homens que muitas vezes viveram vida malignas, atoladas no pecado, como Paulo diz em 1 Timóteo 1,15: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. A condição de pecador, sabendo da misericórdia do Senhor,
E no versículo 16, sabe o que ele diz? Se encontrei misericórdia, foi para que primeiro em mim Jesus manifestasse toda a sua magnanimidade e eu servisse de exemplo a seguir para todos que creem no Senhor para a vida eterna. É isso que Paulo está mostrando. Eu fui amado pelo Senhor, eu encontrei o amor de Deus, eu quero servir de exemplo para gritar ao mundo a grandiosidade do amor de Deus, porque 1 João 4,8 diz que Deus é amor, e esse amor se vestiu de carne e veio até nós, e ele não para por aí. Paulo é homem que dirige palavras belas de amor ao Senhor, como o livro de Filipenses no capítulo 3, no versículo 8, que ele diz assim: na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Igreja, uma alma que faz a experiência do Senhor, ela julga como perda todas as coisas, porque Santo Tomás de Aquino nos ensina: só Deus satisfaz. Quando uma alma tem uma experiência verdadeiramente de amor com Jesus Cristo, ela divorcia do pecado, do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 nos ensina o quê? Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Eu não acredito na juventude católica que diz que encontrou o Senhor e está enfiada pelos motéis da vida, pelas baladas da vida. Não, porque Jesus, ele está em todo lugar. São João Maria Vianney diz que quando uma pessoa entra num baile, o anjo da guarda fica para fora e um demônio acompanha para dentro, companhia de Satanás. Eu não quero isso, eu quero Deus. Quem fez a experiência do amor de Deus, como diz Paulo, busca as coisas do alto, na maravilhosa carta de Colossenses no capítulo 3. É isso o que nós devemos fazer, amar o Senhor dessa maneira. E como nós poderemos fazer para amar o Senhor dessa maneira? Primeira coisa, Deus se apresenta a nós. Não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. O Senhor vem até nós, como Ele fez com Zaqueu, que diz Lucas capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Maria Madalena, Saulo, ele vai atrás, e ele se doa para a pessoa, ele se entrega de uma maneira bela. E aí que vem o grande segredo. São João da Cruz nos ensina: amor se paga com amor, sentimento de gratidão. Aí quando Paulo continua naquela belíssima carta que eu disse a vocês, de Filipenses, que na verdade julgava como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, ele continua dizendo no versículo 9, olha que lindo: e estar com Ele, não com a justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele continua no versículo 10, olha o coração deste homem, anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. E agora para mim, vem toda a chave desse versículo 12. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistada por Cristo, por Jesus Cristo. Deus veio atrás de mim. Deus me perseguiu, que eu era perseguidor da igreja. Agora cabe a mim perseguir o amor de Deus. Certa vez, Santo Tomás de Aquino estava estudando, fazendo seus escritos. A irmã dele chegou e perguntou: Tomás, como eu faço para me tornar uma santa? Ele olhou para ela e disse: querer. Não satisfeito com a resposta, ela pergunta novamente: mas só isso você vai me falar? Como eu faço para me tornar uma santa? Ele disse para ela: querer. A ociosidade na nossa vida espiritual, a preguiça, que é amor às comodidades, nunca permitirá que nós desfrutamos da graça poderosa do amor de Deus. O Senhor vem, mas deseja que nós vamos a Ele. É isso que aconteceu com o Santo Tomás de Aquino também. Quando estava em oração, e Jesus chega e elogia Santo Tomás de Aquino pela Suma Teológica que ele escreveu. É uns escritos
um dos mais belos que tem na Igreja Católica. Houve pessoas que disseram, para a canonização de Santo Tomás não precisa de nenhum milagre. A Suma Teológica é um milagre. São escritos profundos que têm alimentado a igreja durante anos. Triste dos católicos que leem doutrina marxista, comunista, teólogos heréticos. Deveriam ler mais essas coisas da igreja. São Tomás de Aquino, que muitas vezes fica empoeirado em tantas livrarias, em tantos lugares, que muitas pessoas não se achegam mais a essa beleza da igreja. Mas que documento belíssimo, irmãos, que livro belo. É uma compilação, são muitos escritos. E quando ele estava em oração, Jesus chegou para ele e disse assim: Tomás, escrevestes muito bem sobre mim. Em recompensa ao escrito que você fez, o que tu queres? Santo Tomás disse a Jesus: nada, a não ser vós mesmo. Nada a não ser vós mesmos. Sabe por quê? Porque Santo Tomás conhecia a Bíblia. E a palavra diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Santo Tomás pensava no coração dele: eu tenho tudo. Tendo Jesus, consequentemente virá tudo. Deus é pai, não é padrasto, Ele cuida de mim. Ele sabe o que é necessário. Antes que eu já faça a minha oração, Ele sabe das minhas necessidades. Mas Ele amava tanto Jesus, que Ele só queria o Cristo. Como precisamos hoje, igreja, mostrar neste tempo em que o homem está ficando cada vez mais animalesco. É a palavra correta. São Paulo diz em 2 Timóteo 3,1, nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. E ele começa a descrever como vai ficar os homens. Ele diz: os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, ingratos. E tem uma hora que ele fala desalmados. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós temos amor profundo por Jesus. Porque o que converte, irmãos, não é as nossas belas palavras, é o nosso bom exemplo. São Francisco de Assis já dizia em sua época, e eu quero representar a voz de Francisco aqui: quando fores pregar o evangelho, se necessário, use palavras. Não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal, dizia Santo Agostinho. Nós precisamos mostrar a este mundo que está sendo descristianizado, que a única esperança dessa nossa geração pervertida e pervertedora, quando Pedro recebeu o Pentecoste, quando ele fez a pregação, Atos 2,40, ele dizia: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Se naquela época ele disse isso, você imagina hoje. A única esperança é Deus e as pessoas que amam acima dele de qualquer coisa. E sabe quem são essas pessoas? Eu e você. Somos nós aqui que deveremos manifestar o nosso amor profundo por Jesus. Como também assim foi o Padre Pio, patrono da nossa missão, que certa feita estava doente no convento dele. E os irmãos preocupados com ele, porque Padre Pio ardia em febres muito fortes. E foram medir a febre do Padre Pio, igreja. Olha que coisa linda isso. E viram que o grau de febre dele estava cada vez mais alto, 40 a 42 graus, estourou o termômetro. O capuchinho que mediu guarda o termômetro até hoje estourado. Depois foram colocar um termômetro de água, 48 graus, e depois mediram 56 graus. Não entenderam, ficaram pasmados. Como isso pode acontecer? Já era para o Padre Pio ter morrido faz tempo. 56 graus de febre, há muito tempo uma pessoa já entrou em óbito. Aí, a ciência não pôde explicar. Quem foi explicar isso? A mística católica. Padre Pio amava tanto a Deus que ele ficava enfermo de amor. Tinha vezes que ele tinha que jogar gelo no corpo dele, quando ele adorava o Santíssimo Sacramento. Quando eu disse que eu ofereceria esta pregação ao meu diretor espiritual, quando eu vou fazer retiro no mosteiro dele, nós acordamos sempre para rezar.
Toda vez que eu chego na capela, eu nunca consegui chegar primeira vez do que o meu diretor espiritual, o Padre Mateus. Sempre prostrado diante do Santíssimo Sacramento, buscando a Deus com intensidade, orando com fervor. Que lindo, nesse tempo em que se atacam tantos sacerdotes, a mídia que conspira contra a igreja, mas não vou lá no mosteiro mostrar o meu diretor espiritual que acorda de madrugada às 3:30 da manhã para adorar a Deus. E como os monges são os grandes intercessores da igreja católica, não tem ociosidade em mosteiro sério, e derramar a misericórdia de Deus sobre o mundo. Que lindo que é um padre eucarístico adorador. E à tarde eu quero falar do sacerdócio católico hoje aqui também. Que lindo, irmãos. A história de Santa Gema Galgani, olha que coisa impressionante. Quando estava lá na comunidade paroquial dela, ia comungar a missa na época de frio, ia com uma luvinha na mão. E comungava, tal, tudo direitinho. E na época de calor, o padre da paróquia percebeu que ela não tirava a luva. E um dia ele chegou e disse assim para ela: por que você não tira a sua luva? Ela disse: Jesus não faz umas marquinhas na sua mão, não? Você, como assim marquinha? Ele foi atendendo e descobriu que Santa Gema era uma estigmatizada. Bom, para você ter a noção da dor do estigma, quando perguntaram ao Padre Pio também que era estigmatizado, o Padre Pio: esses estigmas doem. Ele disse assim: abra sua mão, pegue um prego bem grosso, comece a bater com o martelo e ficar girando. Isso é um pouco da dor do que eu sinto. O estigma. E o padre percebeu que Gema amava muito a Jesus, de uma maneira fortíssima, fortíssima. E um dia, na confissão dela, pecado de santo, né? Quem assistiu o filme de Santa Teresinha do Menino Jesus é lindo. Ela acorda desesperada e vai preocupada: pai, eu cometi um grande pecado no sonho. O que foi? Tinha uma torta de limão na mesa e eu comi o maior pedaço. Pecado dos santos. Sabe por que eles acham esse pecado? Porque os santos não suportam o egoísmo. Só de saber que eles estão tendo mais do que o irmão, isso para eles já é terrível. Por isso que a Bíblia diz, caríssimos, em Filipenses 2,4: não busquei os próprios interesses, mas o dos outros, do irmão. E quando o padre confessou Santa Gema Galgani, ele falou: a penitência para você vai ficar 1 minuto sem pensar em Jesus. Porque ele queria ver, ele olhava para ela e pensava: essa jovem não consegue parar de pensar em Jesus um segundo. Quando ele falou isso para Santa Gema Galgani, o meu esposo não vai gostar muito disso não. O padre olhou: mas você não falou que tem que me obedecer? Eu sou seu confessor. Ela: tá bom. Quando ela começou a fazer a penitência, deu 15 segundos, ela começou a meio que desmaiar. E o padre começou a bater na face dela: pode voltar, pode voltar. Aí ela volta com aquele sorriso: ai, como é bom pensar no meu esposo. Coisa linda. Caríssimos, assim tem que ser o nosso coração, apaixonado por Jesus. Não digo que da maneira deles, porque foram místicos, mas também no nosso estado de vida. Eu não digo que simplesmente a vida consagrada, porque Deus precisa de homens e mulheres para fazer apostolado no seu trabalho, na sua faculdade, no ambiente em que você está que só tem pagão. Pode ser que o teu amigo de trabalho da tua faculdade, a única Bíblia que ele lê é a tua vida reta. E quantos que estão pregando a palavra que não tem o mínimo de amor por Deus? Falsos profetas que estão permeando a mídia. Já dizia Jesus, né? Mateus capítulo 24, versículo 24: porque se levantarão falsos profetas e falsos cristos, que farão milagres a ponto de seduzir até mesmo os eleitos. Falsos profetas que não amam a Deus, só pensam em dinheiro. Está até pedindo 30% de dízimo. E sabe o que a Bíblia fala sobre o apego ao dinheiro? Eclesiástico 10:10: nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega a vender a sua alma. Sabe o que Jesus diz sobre as pessoas que buscam riqueza? Mateus capítulo 19, versículo 24: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A pessoa que tem a bonança financeira, ela sabe que é de Deus e devolve para ele, sustentando a obra missionária. Porque o Papa Paulo VI diz: aquele que contribui na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador, mas não para ficar esbanjando, para ficar se gloriando: ó meu dinheiro, ó meu dinheiro. Depois que for para o caixão vai ficar tudo aqui. O que vale é o nosso amor a Deus, igreja. Jesus nos disse em Lucas capítulo 16, versículo 13: nós não podemos servir a dois senhores, ou serve a Deus, serve as riquezas.
Cuidado com os falsos profetas, que tem enganado pessoas pregando em Jesus Cristo como se fosse um tio Patinhas. Vem atrás de mim que eu vou aumentar a sua conta bancária, que os seus problemas vão ser solucionados num instante, que a sua vida afetiva vai ser consertada da noite para o dia. Até parece. E quantas pessoas estão sendo enganadas? Agora eu quero ver a prova do amor a Jesus que esse povo tem dado. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor a Jesus se manifesta no próximo. Se nós temos isso latente em nossa vida, é no próximo, principalmente daquele que o comunga. Na Eucaristia, eu vou falar sobre isso à tarde. Mas o amor a Jesus que nós devemos ter, que vem também na Santa Missa, eu vou falar sobre isso à tarde. Eu quero ir para a próxima etapa da pregação, dizendo o que Jesus disse para Santo Agostinho acerca da Eucaristia. Jesus disse para Santo Agostinho: eu sou o alimento das grandes almas, come-me e viverás, mas não o transformarás na tua própria substância, como acontece com o alimento comum. Tu, pelo contrário, te transformará em mim mesmo. Isto é o que experimentamos se vivemos da Eucaristia, nos transformamos nele. Agora Paulo diz que quando nós comungamos, nós ficamos cristificados. E aqui ele continua: ele utilizará nossa cabeça para pensar nos homens, o nosso coração para amá-los, os nossos braços para abençoá-los e as nossas mãos para moldar neles uma nova personalidade. Quem escreveu isso foi um dos maiores escritores católicos que eu já li na minha vida, Dom Rafael Lano Cifuentes, um bispo do Rio de Janeiro. Se manifesta no amor ao próximo. Amor ao próximo, como Jesus pediu, é mandamento, igreja. Olha que lindo, João 15:17. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Não é pedido, é mandamento. E nós, que somos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que somos discípulos do Senhor, nós temos que bater no peito e dizer: a minha identidade é o amor. Por quê? João 13:34, Jesus disse: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Deixa eu ver se é como eu vos tenho amado, se é aqui que ele fala isso. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Novamente eu volto a falar do meu diretor espiritual, que quando um dia eu estava na sala de direção espiritual, ele me dizia assim: Anderson, eu quero pegar a tua vida e fazer de você um presentinho embrulhado para Deus, para quando chegar no céu, Deus abrir e você está lá em estado de santidade para morar com Ele para sempre. Eu falei: Jesus amado. E um dia nós estávamos no mosteiro recebendo formação, e estava eu, a Luísa da nossa comunidade, a Karina conversando com o padre, e eu lancei um olhar para ele e falei assim: Padre, você nos ama? Ele deu aquele sorriso, que é o sorriso mais belo do mundo. Ele olhou para nós e falou: é claro, a ponto de dar a vida por vocês. Gente, é tão bom ser amado, é tão bom amar. Já nos ensina Santa Teresinha: amar é para isso que foi feito o nosso coração. E também tem exemplos de santos da igreja que amaram dessa maneira belíssima, como é o caso de Madre Teresa de Calcutá, que recebeu uma ligação. Olha que história linda, essa daqui é linda demais. E que o Santo Padre queria ver Madre Teresa de Calcutá. E que nisso ela recebeu o convite para ir até lá. E quando Madre Teresa estava indo, ela encontrou um sofredor de rua. Madre Teresa foi, começou a cuidar do sofredor de rua. Eu vou continuar a história, mas um dia perguntaram: como você aguenta, Madre Teresa? Entra tantos caminhões de leproso, de doente num dia, e no outro sai tanto de pessoas mortas. Ela falou: por mim mesmo, eu não conseguiria fazer isso nem por 1 milhão, mas por amor a Deus eu toco nele todos os dias, para entendermos, sem dúvida, o amor ao próximo tem que vir de Deus, o verdadeiro amor. E quando ela estava indo para ver o Santo Padre, ela encontrou um sofredor de rua. Quando ela viu o sofredor de rua, ela começou a cuidar dele, viu que ele precisava de carinho, de cuidado especial, de amor, de atenção, e levou ele para hospitalizá-lo. E não conseguiu ir visitar o Papa. No dia seguinte liga uma pessoa: irmã Teresa, Madre Teresa, o que aconteceu com a senhora? O representante de Cristo te esperava.
E ela com aquela resposta que só santo sabe dar. Meu caríssimo, às vezes nós temos que deixar de ir visitar o representante de Cristo para cuidar do próprio Cristo. Isso é amor. São Francisco Xavier, que tinha tanta paixão pelas almas, que dizia ao povo da sua época, lá naquela ilha longe: se eu disser a vocês que tem ouro, joias preciosas, dinheiro, vocês arrumam um barco e vão lá no instante. Diga a mim que tem almas lá que eu vou a nado. Olha que isso. Perguntaram para Santo Inácio de Loyola: se um dia você tiver para entrar no céu, tiver uma alma para ser salva lá embaixo, e você ter certeza que você vai entrar no paraíso, você entra ou desce para salvar a alma que está precisando do seu auxílio? Ele disse: eu desço para salvar a alma que está precisando do meu auxílio. Sabe o que Santo Agostinho diz? A conversão de uma alma é a obra mais tremenda do que a da criação. Nós não podemos perder a essência do amor fraterno na igreja. E uma frase tristíssima de São João Crisóstomo, preste atenção nisso: dizemos que somos membros do mesmo corpo e nos dilaceramos como feras. Movimentos, paróquias, comunidades que parecem ringue de boxe, um querendo comer o outro. Não pode ter isso. A Bíblia diz em 1 João 3,15: aquele que odeia o seu irmão é um assassino, e a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Até pessoas que não eram de Deus, como Shakespeare, guardar ressentimento, ódio, é beber veneno e esperar que o outro morre. Isso não deve fazer parte da nossa vida, caríssimos. O amor também nas coisas pequenas, como São Maximiliano Kolbe, que esperava no convento dele os irmãos dormirem, e na madrugada ele acordava no tempo do frio, ia cobrindo o pezinho de algum que estava descoberto, arrumando o cobertor aqui, arrumando o cobertor ali, dando uma bênção num aqui e num ali. Sabe o que é isso, irmãos? Não é a intensidade de obras que nós fazemos que vale, mas a potencialidade de amor que nós colocamos em cada uma delas. Isso é lindo. Nós precisamos desse amor. A igreja irá passar por uma provação tremenda. Já está passando. Se nós não tivermos esse amor fraterno, um para ajudar ao outro, muitos cairão. Chegou um dia, numa paróquia que eu estava fazendo missão, uma mulher com uma criança cancerosa, e disse para mim: Anderson, reza por essa criança. Quando eu peguei ela no colo, ela se debruçou em mim, deitou a cabecinha no meu ombro, e eu fiquei com tanta compaixão por aquela, mas eu tive tanto amor pelaquela criança que a lágrima já começou a pingar nos meus olhos. Eu nem rezei direito por ela. Eu falei: Senhor, a Bíblia diz em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Se não for você aqui, o que eu posso fazer? Senhor, cura essa criança. Eu pedia dentro do meu coração e abraçava e amava. Ela estava com câncer, coisa mais linda do mundo. Eu dei um abraço só, eu amei ela. Depois de uma semana, eu vejo a mulher que pediu para me rezar para a criança. Ela diz: aquela criança foi no médico e foi constatado que o câncer sumiu e ela está curada para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? É a força do amor. Eu preguei aqui há 4 anos atrás, dando testemunho da minha vida. A minha dívida de gratidão com a Canção Nova é impagável, porque depois daquele dia eu comecei a rodar o Brasil, recebi convite para pregar no mundo inteiro. E teve um momento que eu dei um abraço na minha mãe, falando da minha conversão, e foi um abraço de tanto amor. Uma mulher da Bahia ligou em casa e disse assim: eu briguei com meu marido, com meus filhos, coloquei todo mundo para fora de casa. Depois que eu vi aquele momento de amor entre você e o seu filho, eu chamei o meu marido e os meus filhos e coloquei todo mundo de novo dentro da minha casa. Sabe o que é isso daí, irmão? É a força do amor. Por isso que 1 João 3,18 diz: filhinhos, não há mesmo nem com a língua e nem com as palavras, mas em atos e em verdade. Amor é coisa concreta, não são palavras bonitas somente, é ato de vida. Nós precisamos viver isso na igreja. É lindo o amor entre os cristãos, mas você percebe que a palavra amor foi desmistificada. Caríssimos, amor é doação, amor é sacrifício, amor é morte de si mesmo. Olha que lindo esse testemunho que eu vou ler para vocês.
Exemplos como o do padre Damião de Veuster, o missionário que enterrou a sua vida na ilha de Molokai, no Havaí, a ilha mais temida do Pacífico, por ter sido transformado em leprosário. Dali não quis mais sair, apesar da insistência dos seus superiores, a quem dizia: se eu sair, quem cuidará desses que parecem a escória do mundo, mas que são na verdade os mais queridos por Deus? Foi arrepiante a emoção daqueles doentes que o amavam como o mais querido dos pais, quando o sacerdote começou uma das suas homilias na capela de Calau. Depois de 12 anos entre eles, nós os leprosos, ele dizia assim, foi a sua primeira peculiar de comunicar aos seus protegidos que contraíram a mesma doença que eles. 4 anos depois, o santo morria corroído pela doença, mas mantendo no rosto desfigurado o sorriso que plasmava a alegria de quem dá vida por amor. Mesmo depois de fechado o túmulo com terra, os leprosos não quiseram retirar-se. Sentados no chão, conforme o costume ancestral, batiam no peito e, balançando lentamente o corpo, cantavam um lamento de despedida. Eu quero ver um falso profeta ir para uma ilha fazer isso daí. Se não tem dinheiro, não vai. Mas aqui, ó, esses católicos. É assim que o mundo precisa ver-nos. Os nossos exemplos, a nova civilização do amor, é esperança para a humanidade. Por isso que a primeira encíclica do Papa foi sobre o amor de Deus. Ele, como doce Cristo na face da terra, tem um olhar profético do que o mundo precisa. Ele sabe que o ódio está querendo tomar conta da humanidade. E é urgente que nós nos amemos. Agora, o amor ao próximo de amizade. O que diz a Bíblia em João capítulo 15, versículo 13? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Jesus dizendo isso. Amor é dar a vida. Eu vou contar um testemunho de amor fraterno na amizade. Como nós precisamos de lealdade nas nossas amizades. A Bíblia diz no Eclesiástico 6, aquele que encontrou um amigo encontrou um tesouro. E o Provérbios 17:17 diz assim: o amigo ama em todo o tempo. E na hora da provação ele se torna o irmão. Amigo não é só para a hora da mesa. Quando tem festa, quando a pessoa tem dinheiro, quando tem oportunidades, quando pode abrir portas, caminhos, não. Principalmente na hora da dor. Eu, na minha vida particular, falo com Jesus: Senhor, permita-me que eu seja amigo dos meus amigos, principalmente na hora do Calvário. Porque se na hora da alegria qualquer pagão pode fazer isso, mas é testemunho do cristão entrar na dor do irmão, sofrer com o irmão, chorar com o irmão, se alegrar também, e suportar a alegria do irmão, não invejá-lo. Porque Santo Agostinho diz que a inveja é o pecado diabólico por excelência. Mas um testemunho de amizade lindo. 2 amigos estavam na guerra. E eles combatiam na guerra. E tiveram que voltar à noite para o descanso. E quando um chegou, viu que o outro amigo dele não estava, ele perguntou para o general: cadê o meu amigo? O general disse: ele foi ferido no combate. Falou: eu vou atrás do meu amigo. Ele disse: não vá. Porque você pode ser ferido, você pode ser pego pelos inimigos, pode acontecer qualquer outra coisa, e nós não queremos seduzir o nosso exército. Ele falou: eu vou atrás do meu amigo porque eu amo o meu amigo. Chegando lá, ele passou, procurou o amigo dele, encontrou-o no chão caído. Catou-o, segurou pelas mãos, colocou-o nos ombros e foi voltando, segurando o amigo nas costas. Quando ele está voltando, ele foi ferido, pegou o tiro de raspão nele, teve que passar por lugares onde tinha cercas, farpas, machucou o corpo dele. E quando ele chegou no acampamento, o general saiu de lá de dentro furioso e dizia assim: eu disse para você não ir buscar o seu amigo. Você foi buscá-lo, está ferido e ele está morto no seu colo. Valeu a pena você ter ido atrás do seu amigo? Ele olhou para o general e falou: valeu sim, porque quando eu cheguei lá, ele olhou nos meus olhos e disse: eu sabia que você viria. Amigo é isso, irmão. É aquele que está na hora da dor, é aquele que está junto na hora da luta.
Como nós precisamos de ver a civilização do amor implantada. Jesus disse, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que ante o crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Como está teu coração, católico? Como que você trata o seu irmão? Como que está o seu casamento? Paulo foi um homem que odiou, irmãos. Ele era perseguidor dos cristãos, ele aprovava tortura. Aí a gente chega, é muito difícil amar, claro que é. Amor é coisa para herói, tem que buscar. Mas depois que Paulo encontrou a Deus, olha o que ele dizia para os seus irmãos. 1 Tessalonicenses 2,8, assim nossa ternura por vós. Eu quero ler do versículo 7, na qualidade de apóstolo de Cristo. Poderíamos apresentar-nos como pessoas de autoridade, todavia nos fizemos discretos no meio de vós. Como a mãe, todavia nos fizemos discretos no meio de vós. Ele diz, como a mãe acariciar os seus filhinhos, assim em nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicar-vos o evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porquanto nos sois muito querido. Você imagina a potencialidade do amor que estava no coração desse homem? São João Crisóstomo dizia, o coração de Paulo é o coração de Cristo. Não tem como falar que ama a Deus e não fazer dessa maneira com o irmão. Jesus, Deus Pai, disse a Catarina de Sena, o que fizeste para o próximo é a mim mesmo que o fizeste. Você imagina como que o ser humano está animal? É só você pensar no aborto. Como tem capacidade de assassinar uma criança dentro do ventre? O homem perdeu a noção do que é amor, irmãos. Se comete crimes dessa maneira e não se tem peso de consciência, nós precisamos fazer algo. Eu brado aqui para a igreja católica, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. 12 homens, vocacionados pelo Senhor, colocaram fogo no mundo. Jesus disse aos discípulos, Lucas 12:49, eu vim lançar fogo à terra. Esse fogo foi para o coração dos discípulos, e você está aqui por causa que homens amaram como o Senhor amou. Você é produto do amor da igreja nascente, e nós precisamos fazer isso. Caso contrário, nós vamos falhar em nossa vocação. Se nós não amarmos como é para amar, nós fracassamos naquilo que tem de mais belo em nossa vida. Irmão, renuncia por favor a mágoa, ressentimento, ódio. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, o hino do amor na Bíblia, como é lindo esse escrito. Ele diz, o amor é paciente. O meu diretor espiritual ensinou que a palavra paciência no original do grego é sofrer. O amor é bondoso, não tem inveja. O amor não se orgulha, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Olha que coisa linda, que catequese maravilhosa. Quantas vezes que eu já escutei aqui na Canção Nova, para implantar a civilização do amor. Então vamos contribuir para isso no mundo. Vamos implantar a civilização do amor, vamos lutar para isso. Nós somos portadores do que o mundo não tem. E um amanhã belo depende muito da nossa busca hoje. Quando Jonas foi pregar em Nínive, ele diz, daqui 40 dias Nínive será destruída. Era um decreto de morte, ele não falou, se vocês se arrependerem. Mas diz que o povo orou, converteu, arrependeu dos seus pecados e jejuou. E o decreto que Jonas tinha dado para Nínive, de que Nínive seria destruída, não aconteceu. A palavra diz em Isaías 44:26, mantenham a palavra dos meus servos, cumpro o que prediz os meus enviados. Ou seja, Deus testifica a palavra do profeta, mas porque o povo se arrependeu, rezou e jejuou, Deus anulou a palavra do profeta para exercer misericórdia com Nínive. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 117:1, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Vamos mudar decretos, vamos fazer algo.
Olha o que nos ensina a Madre Teresa de Calcutá. Eles, os comunistas, dão tudo, a vida, o dinheiro, o tempo, até a morte. Se fizéssemos o mesmo, nós cristãos, para seguir Jesus, revolucionaríamos o mundo. Essa é uma proposta que o Senhor faz da minha boca para o teu coração e para toda a igreja, com esperança. O Papa Bento XVI, com essa encíclica maravilhosa sobre a esperança, veio nos ensinar a buscar essa virtude. Olhamos para o mundo e muitas vezes pensamos, já era. Eu olho para o mundo e diz, as profecias têm que acontecer, a coisa vai ficar feia, mas já era coisíssima nenhuma. Se você se posicionar com Deus, Deus se posiciona com você. Nós podemos fazer algo sim. E Jesus fala ainda de outro tipo de amor. Se vocês puderem dar o nome desta pregação, poderá chamar as 3 dimensões do amor. E Jesus ainda vai e fala outra. Mateus 5:43. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e perseguem. Primeiro mártir da igreja católica, quem foi? Santo Estevão. Na hora da morte, ele falou o quê? Sejam amaldiçoados meus algozes, morram vocês, vão ao inferno vocês que me matem. Não disse isso. Ele imitou Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz permanecer nele, em Jesus, deve viver como ele viveu. Quando ele está sendo apedrejado, Estevão olha para o céu e diz, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Sabe o que Santo Agostinho comenta sobre isso? Se Estevão não tivesse orado por Saulo, hoje a igreja não teria um Paulo. O sangue daquele mártir, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Ele uniu aquele sangue à paixão de Cristo. E Deus catou aquele cabra miserável e fez dele o maior apóstolo da igreja. Sabe por quê? Porque ele cumpriu o evangelho, irmãos. Ele amou o inimigo até na hora da morte. Nós temos que amar os nossos inimigos. Eu li um livro que um padre estava na cadeia confessando, capelão, e chegou para confessar um homem. Ele disse, o senhor quer confessar os seus pecados? Eu não creio mais na misericórdia de Deus. O que eu fiz, Deus não perdoará. O padre catequizou e falou, perdoará sim, filho. Falou, conte-me os seus pecados. Diante de tantos pecados, ele foi e disse assim, numa certa época, eu fui e assassinei um homem. Eu esquartejei-o. Eu cortei-o em pedaços e coloquei dentro de um saco. E falou as atrocidades. Quando o padre estava conversando com ele, ele falou, como é o nome desse homem que você fez isso? Ele falou o nome do homem. Ele falou, quando foi isso? Mais ou menos. Ele falou tudo. Aí o padre, você está arrependido? Ele falou, tô. Hoje eu não faria isso mais. Ele absolveu o pecado daquele homem. Falou assim, Deus te perdoou, agora eu vou te perdoar, porque o homem que você fez isso é o meu pai. É possível cumprir o evangelho. Como houve um caso na Alemanha, que um jovem matou a filha de um casal, e no tribunal, como absolvição, o juiz falou assim, o que você pedir, casal, que eu faça com que esse garoto eu farei, porque foi um crime que chocou o país. E o pai perguntou, você fará tudo? Sim. Concede-me a graça deste menino que assassinou a minha filha morar na minha casa, no lugar dela, porque ele só fez isso porque ele não sabe o que é amar. O mundo vive isso? Não. Nós cristãos temos que viver. O mundo quer, sabe o que, irmão? Controle de natalidade. Eles querem eutanásia, eles querem aborto, eles querem assassinato, droga, corrupção. Nós da igreja não. Nós nascemos para amar, para amar. Se saudais apenas vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeito, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Irmão, se fosse para me odiar meus inimigos, hein? Mas Paulo me ensinou uma coisa interessante na Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós rezamos continuamente isso, mas precisamos entender mais. Pois não é contra a carne, homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Irmãos, a nossa guerra é com o diabo, não é com o irmão. A nossa guerra é com Satanás. Aí nós dizemos: nossa, eu fui tão ferido na vida, eu passei por tantas provações, eu fui tão rejeitado, o meu coração está duro, eu não consigo amar. Eu também passei por tantas feridas na minha vida. Meu pai me abandonou, eu tive 3 anos. Eu fui abusado sexualmente por mais de 5 rapazes. Eu fui rejeitado na escola pelos meus professores. Eu apanhava quando era criança. E de tantas outras coisas mais. Só que a minha Bíblia diz uma coisa, Apocalipse 21:5: eis que renovo todas as coisas. Ah, mas isso é impossível, amar os inimigos. Mateus capítulo 19, versículo 26. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Isso daqui é proposta de Deus para a igreja. Isso é proposta de Deus para esta hora da igreja. Somente o amor terá a possibilidade de fazer isso. Caso contrário, nós veremos a igreja entregue aos inimigos e os homens cada vez mais sendo condenados à morte eterna. Para encerrar, nós vamos cantar uma música linda que o ministério está preparando. Um dos testemunhos mais lindos que eu já vi na minha vida de amor aos inimigos. São Maximiliano Kolbe estava num campo de concentração. E chamaram um homem que estava no grupo dele. Iriam levar a câmera de gás e iriam matá-lo. Esse homem chorava, porque ele não queria perder a sua família. Ele amava demais a sua esposa. Ele começou a chorar por causa da esposa e dos filhos, mas de maneira que estava entristecendo de uma maneira gritante todo mundo. São Maximiliano Kolbe levanta a mão, o guarda olha para ele e diz: diga-me. Falou: eu quero morrer no lugar deste homem. E perguntaram a ele: o que você é? Ele falou: sou um padre católico. Ora, um padre católico? Venha. Judeu o homem era. Judeu. São Maximiliano Kolbe foi confinado junto com os irmãos dele, dentro de um quarto, de um local. E não deram comida e nem bebida e deixaram apodrecer. O que ele fez? Começou a evangelizar a todo mundo. Confessou os pecados de todo mundo. Preparou-os para o céu, ensinava a cantar a musiquinha: no céu, no céu, com minha mãe estarei, muito mariano. Ensinando o povo a ser recepcionado pela Virgem Maria na porta do céu. E aconteceu que um irmão foi morrendo, o outro foi morrendo. E ele ficou inteiro. Quando os guardas entraram e viram que São Maximiliano Kolbe estava vivo inteiro, falou: ora, como pode ter uma resistência assim esse padre? Vamos matá-lo. Pegaram uma injeção de ácido carbônico e foram para matá-lo, injeção letal. Pegaram e chegaram para ele e disseram: dá-me a mão, o braço esquerdo. Ele entregou o braço esquerdo. Quando o homem estava colocando a injeção no braço esquerdo de São Maximiliano Kolbe, ele levanta a mão direita. Quando ele levanta a mão direita, o guarda pergunta a ele: por que você está com a mão direita levantada? Sabe o que ele respondeu? Enquanto você me mata pelo braço esquerdo, eu absolvo os teus pecados pelo braço direito. Aplauda com força, isso merece um aplauso com força. Isso é catolicidade. Amém, Brasil. Isso que é a identidade nossa de fé. Caso contrário... Agora eu só quero falar uma coisinha para te provocar, posso? Posso ou não posso? Irmã, eu vou falar uma coisinha para provocar eles, pode? O que você acha, irmão? Pode dar a última provocadinha, pode, né, irmão? Você acabou de aplaudir agora. Os vossos aplausos
Você que está em casa, que também pode ter aplaudido. Nós, os vossos aplausos são como as folhas de uma árvore. Mas o que de vós se espera não são folhas, mas sim frutos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta do seu lugar aí. Aplauda mais com força Jesus. É só por Ele que nós podemos ver essa realidade do amor. Viva o amor, Igreja Católica. Viva o amor. Olha para o seu irmão que está do teu lado. Fala assim para ele: você nasceu por amor e para amar. Diga a ele: irmãos, nós nascemos por amor e para amar. Nós nascemos por amor e para amar. O nosso coração só presta para isso, amada. São Francisco de Assis está rogando por nós agora. E deve estar gritando do céu com o Padre Pio, a Virgem Maria: viva o amor! Abraça seu irmão, fica se abraçado com ele assim, ó. Padre Pio disse que quando nós vimos outro católico, nós podemos dizer: eis aí outro Cristo. Você está abraçando Jesus na pessoa do irmão. E nós vamos cantar um cântico agora neste momento que o ministério preparou para fechar esta pregação com chave de sangue. O sangue da cruz que nos leva à liberdade do amor. Vai lá, Canção Nova, canta pra valer. Eu quero te louvar. Isso! Todo meu ser, de toda a minha alma, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir. Meu amor vou perseguir. Eu abro todo meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir. Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu sei, teu Espírito está agindo, passo a passo sei que encontrarei tua vontade em minha vida, convivendo em mim, um amor inovador. Sinto gosto em tua palavra, amorosa, consagrada. Abre seus braços e cante. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir. Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem. Você cantando: eu quero te louvar de toda a minha alma, preciso te seguir. Teu amor, eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir. Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. E a palavra do Senhor fala, e a esperança, Romanos 5,5, não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oremos no Espírito, igreja, para que o Espírito testifique esta palavra. Isso. O amor está diante de nós.
Aplaudamos Jesus. O amor se faz presente na igreja.